Até que ponto você tá afim de conviver com o outro no Brasil? Até que ponto você está afim de conviver com o absurdo? Eu vejo o nosso querido Arthur, né, fala o tempo todo, Renan, essa porra não vale a pena, cara, é melhor ir embora. E a sensação, que se você é uma pessoa de bem, a sensação que vem é que não vale a pena lutar pelo que é certo no Brasil, porque os brasileiros, eles têm, vamos dizer, de maneira muito clara, a vontade de abraçar o errado e o absurdo, e é uma necessidade grande. E as pessoas não fazem isso apenas porque são enganadas, elas fazem isso por vontade, né? Então a pessoa abraça o Marçal porque ela também quer dar um golpe igual o Marçal. A pessoa abraça o Pastor Mirim porque ela quer ser agraciada com uma benção fácil, né? Um ganho fácil do Pastor Mirim. A pessoa compra a roubalheira do bolsonarismo e sai defendendo porque sim. A mãe solo, né? Ou o eleitor do Lula que sabe que ele é corrupto, mas mesmo assim, mas me dá uma bolsa, dá um auxílio. Essa pessoa faz porque leva vantagem. E você ficar convivendo com isso o tempo todo, isso vai te amargurando. O ponto é assim, quando a gente começa a não ter como conversar com o outro, quando parece que você tá dando murro na ponta de faca, ou quando você tá conversando com uma parede, você começa a ficar desesperado. E vários setores do Brasil, a conversa é como se fosse na parede, você não consegue fazer a pessoa ter uma reflexão e sair daquele ponto do erro. Então, né, sabe, conversar com o lulista. Você vai conversar com o lulista, é muito difícil. É muito difícil você chegar num cara e falar, não, olha só, vou ser bem claro. Eu tô aqui pela grana, eu tô aqui porque eu gosto dele, eu vou continuar... Não, as pessoas tentam inventar argumentações das mais insólitas pra poder justificar o absurdo. Mesma coisa, a pessoa que tá lá justificando o absurdo do bolsonarismo. As pessoas ficam justificando coisas que não deveriam ser aceitas. Porque existe uma espécie de uma linha, que é uma linha de civilidade, uma linha de racionalidade mínima, tá? Que a partir dali a gente pode discordar. Ora, não há problema algum de eu ver um cirista e eu ficar discordando dele. De um esquerdista progressista, de um progressista radical, se uma linha básica existir. O problema, assim, vou dar um exemplo. Existe um grupo de pessoas que deturpam o cristianismo de tal modo em que eles usam a religião para roubar pessoas. E, em geral, essas pessoas estão dentro do universo do neopentecostalismo. Isso é uma linha. Não dá para jogar. Se essa pessoa tem defensores, os defensores estão errados. E aí é nós ou eles. Uma pessoa que defende o tráfico de drogas, é nós ou eles. É nós ou eles. Já passou do ponto em que vamos tentar convencer, porque não tá dando pra convencer. E o absurdo vai corroendo institucionalmente tudo que a gente vive e a gente começa a ficar desesperado. Pergunto pra vocês não ficam desesperados? Não dá uma agonia em vocês? Porque em mim dá. Em mim vem essa agonia, uma agonia desesperadora. Vamos combinar que assim tem que ter uma linha e da linha pra baixo não tem conversa, não tem diálogo e que só tem combate? Porque o absurdo no Brasil demanda apenas combate, ele não demanda mais conversa. Ele não demanda mais nada. O absurdo no Brasil só nos pede combate. Ele nos pede coragem. Ele nos pede vontade de luta. O absurdo no Brasil... Como é que eu posso explicar? Lembra um dia eu comentei com vocês que o presidente do partido do Marçal veio ter uma reunião conosco para nos chamar a entrar na campanha do Marçal? Digite se vocês ouviram isso. Alguém ouviu isso? Eu já falei aqui. Eu lembro. O absurdo bate a porta, você entendeu? O absurdo vem até você. O absurdo te quer por perto. Não tem diálogo. A gente falou, esquece, aqui o lance é outro. Nós não somos a mesma coisa. Mas esse mesmo cara bateu na porta de outros, né? Políticos, vereadores eleitos que se reelegeram com ele, Caio Scopolas, e a galera tamo junto. Por quê? Porque ninguém vale nada. Porque todo mundo topa dialogar com o absurdo. Nós somos as pessoas que não aceitamos isso. Nós não aceitamos isso. Nós não podemos aceitar. Nós somos os que falaram basta. Nós somos as pessoas que falaram chega, isso aqui não dá. Porque se você aceitar, você perde a sanidade. Você não perde apenas a dignidade. Eventualmente, tua dignidade já foi perdida, não porque você não luta contra isso, mas simplesmente porque ser brasileiro retira a tua dignidade. Mas, em nome da tua sanidade, não aceite isso, cara. Alguém tem que falar basta, alguém tem que falar não. Alguém tem que cruzar a risca, fazer a risca de giz e enfrentar esses caras. Então, assim, veja, eu não tenho saco pro discurso, por exemplo, do Roberto Freire do Cidadania. Gosto dele pessoalmente, mas eu vejo aqueles discursos dele de democracia e tal. Não, é uma coisa arcaica, né? Ele é um subproduto lá daquele período da Constituição de 88. Dito isso, veja, ele tá acima da risca de giz cruzada, ele é um homem sério.
Ele é um homem sério com opiniões que eu discordo. Ele não é um vendido cuja opinião você compra. E nós temos que viver num mundo que está acima da risca de giz, que eu chamo de linha de civilidade, a linha civilizacional. E veja só, alguns países essa linha é cruzada em outros termos, né? Eu vou dar um exemplo. Em alguns lugares você tem a presença de grupos religiosos terroristas que fazem parte do debate público. Aí a linha é dada por eles. O Brasil é quase isso, porque nós temos grupos terroristas, né, não só de cunho político, mas de cunho, vamos dizer, criminoso, narcotráfico e tal, né, as facções criminosas. Sim, nós temos. Mas a nossa coisa aqui, a coisa mais brasileira, a essência da risca de giz é a picaretagem. A picaretagem, ela tá presente em tudo, e a picaretagem, ela é a regra. E a picaretagem é complicada porque quase nunca a picaretagem tá indo lá para te agredir. A picaretagem existe para te convencer a cometer um erro. Então, o uso da violência, né, em sociedades que você tem, por exemplo, grupos terroristas, ou grupos radicais de toda sorte, grupos religiosos e tal, ele vai lá e ele te mata, ou ele domina a sua região, ele te impõe uma estrutura ilegítima de governança, beleza. Aqui não, aqui o picareta, ele te convence a fazer algo que te leva a erro. E eles estão por todos os lados. E o nosso problema é isso, nós somos a sociedade da picaretagem. E a gente sabe disso no fundo. A gente fala, cara, brasileiro, não sei o quê. Sim, cara, nós vamos ter que resolver isso. O Brasil é um país que tem leis, nós temos um processo legiferante maluco, nós temos códigos para tudo, né? Consolidação das leis trabalhistas, um calhamaço para regular a relação patrão-funcionário. Porque a gente parte de uma premissa tão bizarra de que nós não devemos confiar nos outros, e a real é que os brasileiros não confiam nos outros, que portanto vamos regular tudo por lei, né? E aí você vai criar regras para tudo. São tantas regras para tudo, e aí isso, em vez de diminuir a sociedade de baixa confiança, isso aumenta a sociedade de baixa confiança. Nós nos tornamos cada vez menos confiáveis. Porque para você fazer valer, por exemplo, uma legislação que ela em si, ela é draconiana, né, ela é cheia de regras, você vai precisar de fiscais, de muitos agentes públicos, e eles são corruptíveis, e aí vai o jogo, né? E eis a nossa história como brasileiros, né?